Estamos apresentando aqui na TV Câmara o programa A Guerra contra o Câncer. O entrevistado hoje é o presidente do Hospital Dr. Hélio Angotti, o médico oncologista Délcio Scandiuzzi. Dr. Délcio, no bloco passado o senhor falava do alto preço dos remédios, da terapia-alvo. Aproveitando isso como deixa, além desse, quais são os grandes desafios do Hospital Dr. Hélio Angotti e de um hospital de câncer no Brasil hoje? É interessante, porque como nós vimos, nós começamos agora, nesse século XXI, a entender os mecanismos do câncer. Nós sabemos que a cura do câncer pode estar ali na esquina, mas nós não sabemos quantos quarteirões nós teremos que caminhar para chegar nessa dita esquina. E a doença é muito heterogênea, a doença é muito diversificada, é muito cheia de particulares, então nós temos que avançar bastante. Para que cada vez mais nós possamos combater o câncer, cada dia, em todos os lugares do mundo, se tem tornado centros especializados no tratamento do câncer. Por quê? Porque nós precisamos de tecnologia especializada, precisamos de exames direcionados, exames dirigidos para o tratamento do câncer. Nós precisamos de uma estrutura física adequada. Mais importante, como em toda a área da saúde, nós sabemos que saúde é gente cuidando de gente. O câncer precisa de pessoal altamente especializado. O atendimento do câncer tem que ser humanizado. Além do mais, como nós estamos vendo, nós nunca tivemos na história da medicina tantos novos medicamentos, esses medicamentos alvos que nós já nos referimos a eles. Esses medicamentos são específicos para cada paciente. Então nós temos que ter todo um pessoal especializado para selecionar que paciente vai receber esse medicamento, porque todos eles têm efeitos colaterais que agora que nós estamos aprendendo, que a gente nem conhecia. Como que você tem a logística desses medicamentos, como que você tem o armazenamento desses medicamentos, como que você tem a aplicação desses medicamentos, como que você seleciona os pacientes para esses medicamentos, como que você trata os efeitos colaterais desses medicamentos, como que você mede o resultado desses tratamentos. Então nós temos um desafio enorme. Então em cada lugar do mundo existe cada vez mais uma estrutura especializada para o tratamento do câncer. Além do mais, nós sabemos que uma vez que o paciente teve um câncer, ele teve um defeito na sua célula e ele precisa de um atendimento, um controle, uma observação para o resto da vida. E o número de sobreviventes hoje, com a melhoria dos tratamentos e com a eficácia dos tratamentos, o número de sobreviventes, de curados é muito grande e que precisam de um apoio contínuo. Muitas vezes essas pessoas vão em outro serviço de saúde, apresentam qualquer sintoma, imediatamente sabendo que teve um câncer. Não, você tem que saber o que câncer você teve, busca lá no teu serviço ou no teu médico. Então nós temos que ter uma estrutura especializada que nunca mais o paciente tem alta. Ele vai precisar de uma atenção especializada o tempo todo. Nós sabemos que nenhuma doença ou poucas doenças atinge tanto o aspecto psicológico, social, espiritual, familiar, atinge tanto o indivíduo no seu âmago como o câncer. Para isso você precisa de um pessoal altamente especializado, um tratamento humanizado. Isso que os hospitais de câncer têm feito e principalmente também aqui na nossa região, o Hospital Hélio Angotti, que ele quer se tornar uma alternativa segura, um porto seguro para esses pacientes, para que eles possam receber ali um tratamento humanizado. É muito importante que isso ocorra. E outra coisa mais grave ainda, nós sabemos que o tratamento do câncer não se faz com uma intervenção única. Você tem que fazer vários exames, o diagnóstico, a biópsia, você tem que ter certeza que tirou um pedacinho de uma pessoa, ele tem câncer. A pessoa, toda vez que você dá um diagnóstico, ele fala assim, mas será que é verdade? Será que isso não está errado? Então você tem que ter um pessoal altamente especializado para você garantir que você vai amputar uma parte de uma pessoa, você vai derrubar o cabelo de uma pessoa, você vai mudar toda a vida de uma pessoa. Então você tem que ter certeza do que aquilo que acontece. Eu realmente cada dia mais fico assustado com a responsabilidade que um hospital de câncer tem que ter. Nós sabemos que ele tem tratamentos, por exemplo, um caso de um câncer de mama, às vezes a pessoa fica em tratamento 5 anos, porque ela tem que fazer todos os exames, tem que fazer a cirurgia, tem que fazer a quimioterapia, tem que fazer a radioterapia, tem que fazer a hormonioterapia, que dura às vezes 5 a 10 anos. Então não é um procedimento só. Então o hospital passa a ser a casa das pessoas. Nós vimos isso muito de rotina, que as pessoas chegam lá e falam que virou a minha família, ela tem mais identidade com o corpo clínico, com os colaboradores de um hospital, com todas as enfermeiras, aquelas pessoas de todas as especialidades, do que muitas vezes com a própria família, porque ali é o porto seguro daquela pessoa.
Hoje são quantos funcionários, presidente, no Hospital Dr. Elengotti? Hoje nós estamos com 430 colaboradores no Hospital Elengotti, temos praticamente 100 médicos que atendem hoje no Hospital Elengotti. Então isso é uma... E todos os dias nós temos trabalhado muito com o aspecto de humanização, porque a máquina não fala. A saúde é interessante porque quando você substitui ou coloca uma nova máquina, você tem que agregar um grande número de pessoas e pessoas preparadas para dar aquela atenção, não é? E uma coisa importante que nós temos que ver é o seguinte: nós temos que ter um lugar em que as pessoas que têm o câncer, elas tenham um lugar, um acesso fácil para chegar ao hospital, sem filas, sem atrasos, porque quando você dá o diagnóstico de câncer, o tempo é muito importante. Então, se você não tem um hospital especializado naquilo, ele tem que se organizar junto com a Secretaria de Saúde e principalmente o Hospital Elengotti, que é um braço da Secretaria de Saúde, um braço da Prefeitura Municipal de Uberaba, é um órgão da cidade de Uberaba. Ele tem que estar preparado de acordo com as necessidades da população para atender aquela necessidade, porque é muito difícil você dizer para uma pessoa que ela tem câncer, você vai mudar totalmente a vida daquela pessoa. Mais difícil ainda é você dizer a ela que não tem o medicamento, que tem uma fila enorme, que não sabe quando vai poder tratá-la, porque a grande maioria das pessoas que precisam, que procuram o Hospital Elengotti, mais de 90% são tratadas pelo SUS, não é? E é interessante porque o câncer é uma doença sem preconceitos. Aliás, ele é mais frequente nas pessoas socioeconomicamente mais desenvolvidas. Então, ele não é doença de pessoas que têm alguma particularidade, alguma deficiência socioeconômica. Ele atinge a qualquer pessoa. Porém, a gravidade é a mesma, o tratamento é o mesmo, as necessidades são as mesmas. E por isso que precisa de uma instituição especializada. E por isso que nós estamos aqui. A preocupação maior que o Hospital Elengotti tem hoje é mostrar para a cidade, mostrar para as esferas de governo o que o câncer representa hoje para a saúde da população e o que o hospital representa para que isso possa ser atendido, que essa necessidade possa ser atendida. Doutor Delcio, nos últimos anos, um setor do hospital cresceu muito, que é o setor de comunicação. Eu queria que o senhor falasse um pouco da importância da comunicação na luta contra o câncer. Toda pessoa, ela tem que ter o cuidado de si mesma. E ela tem que saber o que ela representa para a sociedade. Principalmente hoje, que nós temos no Brasil um sistema de saúde que é praticamente único no mundo, a sua maneira. Nós temos outros sistemas públicos de saúde em vários países, mas a maneira que existe o SUS, ele é único no Brasil. Então nós temos que saber que cada pessoa tem que ser responsável por si mesma. Cada pessoa tem que cuidar, ter os seus cuidados, saber o que fazer. É importante isso porque o hospital ele precisa atender as pessoas, mas se nós pudermos diminuir o número de pessoas com as medidas preventivas, se nós pudermos tratar as pessoas com tratamentos menos exigentes, porque o caso é mais precoce, então nós teremos um muito melhor resultado. Presidente, o Ministério da Saúde informa que são gastos anualmente, naquela pasta, 23 bilhões de reais para tratar as doenças do cigarro. Uma delas é o câncer. De todas as prevenções que o senhor citou, as primárias, que cada um de nós pode fazer, talvez o cigarro seja a mais difícil. Como que um tabagista, uma pessoa que sabe que tem que parar, ele deve proceder, que tipo de ajuda ele deve procurar? É interessante porque, felizmente, o Brasil avançou muito nesta área. Hoje nós temos praticamente metade do número de fumantes que nós tínhamos até 2 a 3 décadas atrás, graças à eliminação da propaganda, mostrando que o cigarro era o sabor do sucesso. Então hoje fumar é brega, nós não podemos fumar em aviões, não podemos fumar em ambientes fechados. Alguns lugares do mundo está proibindo até fumar na rua, você não pode mais fumar na presença de pessoas. Então, a grande coisa do cigarro é não começar. A nicotina é a substância conhecida no planeta que mais gruda no cérebro da pessoa. Tem pessoas que são dependentes de nicotina e elas resolvem parar imediatamente. Eu parei, resolvi parar e tudo bem. Não é porque ela tem mais vergonha ou mais vontade do que outra pessoa, é que ela tem uma menor dependência. Tem pessoas que já fumam há muito tempo e o cigarro para elas tem um bem-estar enorme, elas se sentem mais ativas, o peso é controlado, elas ficam mais dinâmicas,
mais focadas, mais equilibradas, menos ansiosas. Então o cigarro para essas pessoas traz um benefício desse ponto de vista bastante interessante. Porém o preço que ele cobra é muito caro, não só o câncer, como as doenças cardiovasculares, né, hipertensão, infarto, problemas do pulmão, bronquites, bronquiectasia, pneumonias, tudo, e aposentadorias precoces. E o cigarro, quem fuma, geralmente vive em média 15 anos a menos quando você é um fumante inveterado. Então essas pessoas que têm uma dependência muito grande do cigarro, é importante que se faça um programa. Só para de fumar quem tenta parar. Se não tentar, não vai parar. Mas se a pessoa fica tentando várias vezes, ela se desmoraliza, se desmotiva. Então é preciso dar força para essa pessoa, tem que ter um preparo. E para isso você tem que ter um programa de substituição. Aquilo que o cigarro dá de bom para a pessoa, como que nós vamos substituir aquilo? Então nesses pacientes altamente dependentes, não é falta de vontade, não é falta de vergonha, não é nada. Ela é uma pessoa que está lutando, porque hoje mesmo quase todos os fumantes, a gente vê isso, eles têm intenção de parar de fumar porque eles sabem que está fazendo mal. Todo mundo hoje tem consciência disso. Agora a dificuldade é como fazer isso, né? Então precisa de uma programação. Então nós vemos hoje na Secretaria Municipal de Saúde os programas antitabagismo nas diversas unidades de saúde, também o Hospital Elengote para os colaboradores, os pacientes do hospital, tem se desenvolvido programas de ajuda às pessoas, para que você faça uma programação. Não basta pôr lá um adesivo que você vai parar de fumar, o adesivo vai tirar a sua vontade enquanto está sendo usado, 2, 3 meses. Parou, se você não se preparou, vai voltar tudo de novo, aquela dependência enorme, aquele sensação de fracasso, de impotência, e cada vez fica pior. Então é um desafio muito grande parar de fumar. O grande objetivo é não começar, né? Principalmente as crianças, os pais de família, educarem os seus filhos, as escolas, e fazerem um trabalho muito grande de prevenção do tabagismo. E procurar ajuda, né, presidente? Sem dúvida. As pessoas mais dependentes, sem ajuda, elas dificilmente conseguirão parar de fumar, dificilmente conseguirão sucesso, e se sentem muitas vezes desmoralizadas, desmotivadas, porque hoje, antigamente o cigarro era chique, hoje o cigarro dá uma conotação da pessoa de uma pessoa sem preparo. Nós vemos hoje que as pessoas têm um cheiro desagradável, os dentes, a boca, o comportamento, e elas não são bem-vindas em nenhum ambiente mais, porque nós sabemos hoje que o fumante passivo, ele 30%, se ele está num ambiente de cigarro, ele está absorvendo 30% daquilo do fumante. Então é uma coisa realmente um desastre, desagradável, sem dúvida. Presidente, já estamos caminhando para o encerramento do programa. Eu não sei se o Paulo tem alguma outra pergunta, mas eu teria uma. O senhor citou que hoje o hospital atende mais de 90% pelo SUS. O Hospital Dr. Elengote é uma extensão da Secretaria Municipal. O SUS é um problema ou uma solução? O que é importante é o seguinte: o SUS é um sistema de saúde da Constituição brasileira. Então ele está aí e nós todos temos que trabalhar pelo SUS. Não podemos, se tem alguma pessoa que não está de acordo com o SUS, nós temos que mudar o sistema. Se esse sistema está aí, nós temos que trabalhar por ele. Nós sabemos que o SUS, na minha opinião e na opinião da grande maioria das pessoas, ele tem 4 grandes problemas, né, que precisam ser equacionados. O primeiro, que todo mundo sabe, né, que o Brasil investe pouco na saúde pública. Então nós sabemos que o problema do financiamento é grave, é difícil, e nós sabemos que isso só vai melhorar quando a economia melhorar, porque nós precisamos de recursos e os recursos não têm sido adequados. Segundo é o problema de gestão. Nós vemos que se faz muita política em cima da saúde, os programas não são continuados, todo mundo usa a saúde para dar uma visão diferente, ou para benefício próprio, para benefício político. Nós vemos que os programas são interrompidos, nós vemos que existe muita maquiagem até dos próprios governos, direcionando recursos que seriam da saúde para outras atividades. Então nós vemos que ele é usado uma gestão, mesmo a gestão interna, se bem que tem muita coisa interessante no SUS, porque todo o recurso, por exemplo, aqui em Uberaba temos o Fundo Nacional de Saúde. Mensalmente esse Fundo Nacional de Saúde coloca no Fundo Municipal de Saúde os recursos para o financiamento do SUS, ainda que não são suficientes, mas eles vêm direto, sem nenhuma intervenção, sem nenhuma burocracia, sem nenhuma maneira de qualquer desvio. É um dos lugares mais sérios onde se transfere o dinheiro do SUS. E uma das únicas alternativas que tem de fiscalização do controle social
é na saúde. Nós temos o Conselho Municipal de Saúde aqui em Uberaba, que é bastante atuante, e que fiscaliza, que tenta ajudar as ações de saúde, não é? Então, precisamos melhorar a área de gestão. Terceiro lugar, que é uma coisa que nós temos combatido muito, o SUS precisa de profissionais de saúde, de trabalhadores da saúde altamente preparados, que eles vão tratar do bem mais precioso da pessoa, que é a vida, que é a sua saúde. E nós não vemos até hoje as nossas universidades, as nossas academias, os nossos formadores direcionarem, formarem elementos, como nos países desenvolvidos, para o SUS. Lá na Austrália, quando você se forma numa universidade pública, você já tem um lugar que você vai trabalhar numa cidade do interior e que você tem que ficar lá um determinado tempo. Se você quiser ter liberdade de trabalhar onde você quiser depois que você se forma, você faz uma universidade particular. Não tem cabimento, como aqui no Brasil, você forma numa universidade pública e depois você não tem nenhum compromisso com o nosso sistema de saúde. Então é uma coisa que, e não só isso, todos os outros profissionais de saúde, não só o médico. Então nós temos que melhorar isso, porque saúde é gente cuidando de gente. Por mais adequada que sejam as instalações e a estrutura de saúde, se não tiver gente adequada, ela não vai funcionar. E quarto problema, muito importante, que é fundamental, é o seguinte: nós estamos dando tudo para todos de graça. Então todo mundo tem direito a tudo. Então nós temos que ter uma população altamente conhecedora do SUS, tanto dos seus direitos e principalmente dos seus deveres. Nós vemos que 40% a 50% dos exames realizados pelo SUS nem sequer são pegos, as pessoas nem pegam. Nós vemos que nós gastamos muito mais dinheiro fazendo propaganda para vacinar do que custa a vacina. Nós sabemos que 70% dos casos de dengue estão dentro de casa e nós temos que ficar fazendo um grande motivo na mídia para que a gente possa informar. E como nós estávamos dizendo antes, né, a informação hoje é fundamental. Nós vivemos no mundo do conhecimento. Então hoje, sem o conhecimento, todos esses ensinamentos, todo esse desenvolvimento, tanto das áreas do câncer, da medicina, como do SUS, elas não serão corretamente implementadas. Então, enquanto não houver uma educação da população, que ela esteja altamente preparada para saber os seus direitos e principalmente os seus deveres, porque uma vez que nós temos um fundo municipal de saúde, só temos aquele dinheiro. Se ele for gastado inadequadamente, nós não teremos mais como suprir outros pacientes. Além do que, nós temos um problema grave na estruturação dessa gestão do SUS, que é o problema da judicialização da medicina, porque ele ainda não está formatado adequadamente, então tem essa decisão, o paciente busca na justiça o seu tratamento, onerando mais ainda, saindo dos parâmetros, muitas vezes até da indicação correta. Então nós temos problemas que precisam ser equacionados para que a gente possa evoluir. Muito obrigado, presidente Delcio Scandiuzzi, do Hospital Dr. Hélio Angotti. E termina aqui o programa A Guerra contra o Câncer.